da nossa participação, né? Somos nós falando sobre nós na ação social e também na política. E quero agradecer imensamente o convite do Wanderson Samuel por essa oportunidade de estar aqui debatendo, conversando. Nós sabemos que o canal aqui, além do Instagram, está chegando pela rádio em todo o Brasil, né? É isso mesmo, né, Wanderson? Porque a rádio é online. Então, nós estamos falando não só com a peculiaridade do centro-oeste goiano, mas nós estamos falando com gente que pode estar nos ouvindo em Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Amazonas, Mato Grosso, ou seja, a gente está falando com o Brasil aqui e posteriormente esses vídeos podem ficar gravados nessa rádio que já é líder de audiência, já tem uma ótima audiência e tem 3 anos no ar. Parabéns, Wanderson, por levar esse projeto adiante, já com 3 anos aí, animando a população LGBT e agora com esse propósito de informar. Muito obrigado. É muito cativante, né? A gente tem muito projeto aí pela frente e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas, enfim, vamos começar a conversar sobre a sociedade em si. Qual é o seu ponto de vista de como a sociedade vê a comunidade LGBT? Eu sei que isso já mudou desde lá de antigamente até hoje, mas num parâmetro geral, como você vê, como a sociedade vê a comunidade LGBT hoje em dia? Bom, trazendo um resgate, um pouquinho de história sempre é bom, né? Falar da história da comunidade LGBT e principalmente eu vou, como se diz, restringir a nossa história aqui no Brasil. A comunidade LGBT no Brasil, hoje, ela está mais presente na sociedade e na política graças a um movimento que começou lá atrás. Alguns LGBTs resistiram à ditadura, principalmente ali na época da ditadura, que houve um envolvimento mais intrínseco de luta, de resistência, vindo oriundos lá de Stonewall, nos Estados Unidos, mas aqui também teve sua característica, sua identidade, e tudo isso começou nas grandes capitais. Goiânia não foi diferente. Aqui nós temos a rádio que é vizinha da capital, que é de Aparecida de Goiânia, a sede, mas aqui em Goiânia, de onde eu falo, que começou uma das grandes lutas da parada LGBTQIA+, para dar visibilidade à comunidade LGBT, que naquele momento passava por uma situação muito complicada. E começou a questão da HIV/AIDS no Brasil. Essa questão foi uma polêmica, a comunidade LGBT foi penalizada porque achavam que era ela a transmissora desse vírus. E não, a gente foi conscientizando, trabalhando na saúde também. Aí entra o aspecto da importância dos LGBTs em vários espaços na sociedade. Primeiro a gente vai para a rua, pedir direitos, respeito, e vamos ocupar os espaços sociais. Essa ocupação, naquela época, se deu muito concentrada no Ministério da Saúde. Muitos LGBTs entraram dentro dos conselhos municipais de saúde. Os conselhos são muito importantes por isso, porque dialoga com a sociedade e leva aquilo que a sociedade está precisando para se tornar política pública. Então, o LGBT participando ativamente da sociedade, a sociedade se sente também na obrigação de atender às suas demandas. As demandas são de diversas categorias, né? Os indígenas têm sua mobilização, as pessoas negras têm sua mobilização, os LGBTs têm sua mobilização, as pessoas com deficiência têm sua mobilização. Então não é de forma diferente. Eu deixar aberto para mais perguntas, tem muitos participantes aí, eu tô vendo que tem gente de Belo Horizonte nos acompanhando. A nossa visibilidade sempre é de pessoas que estão bem longe
né? Sempre tem muita gente de outras regiões, mas enfim. Vamos lá. A sociedade num todo, além de ter preconceito com a comunidade LGBT, eu já conheci pessoas negras, né, que elas também falam que além de sofrerem homofobia, elas também sofrem o racismo, né? Como você vê isso quando a pessoa sofre assim duas vezes, dois tipos de preconceito? O que você acha que tem que ser feito de políticas públicas para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Como você vê num parâmetro a pessoa que sofre preconceito duas ou até três vezes, dependendo do caso, da situação? Obrigado pela pergunta e quero dizer também para os internautas que estão aqui nos acompanhando, mandando um tchauzinho. Quem quiser mandar pergunta, a gente vai tentar olhar aqui e ver as perguntas para responder também, tá bom? Pode mandar, encaminhar. Sobre a questão do preconceito, né? Você tocou no assunto da questão do preconceito racial junto com o preconceito LGBT. Então, uma dupla situação de preconceito que a comunidade enfrenta e muito difícil. A gente vem de uma luta de um país racista ainda, misógino, né, com as mulheres e preconceituoso com os LGBT. Então, é uma tríade de preconceito muito grande que nós só estamos onde estamos com menos violência, mas não estamos como desejamos, porque nós estamos unidos. Essa comunidade, essas três comunidades caminham unidas. A comunidade negra, a comunidade LGBT e a comunidade das mulheres. Para resistir contra tudo isso. Porque existe demais, os crimes estão demais. E, inclusive, queria trazer algumas novidades, né? Esse governo que está chegando aí, o governo federal, que já completa seus 8 meses, tem buscado políticas públicas para defender essas comunidades do preconceito, né? Defender a comunidade desses crimes, abrir os espaços do governo para que haja investigação, porque muitas das vezes o que acontece? As pessoas ficam com medo de denunciar, não sabem se vai ter segurança depois, né? E as pessoas negras, as pessoas LGBT tinham muita dificuldade disso. Aqui em Goiás, por exemplo, vou citar uma questão. Tem uma delegacia, para quem não sabe, quem estiver acompanhando, está no interior, tem uma delegacia que chama GEACRE. Ainda não é delegacia, é um grupo especializado, mas ele funciona como se fosse uma delegacia para atender todos os casos de crime de intolerância religiosa, intolerância contra a comunidade negra, intolerância contra a comunidade LGBT, intolerância contra as pessoas idosas, intolerância contra crimes raciais, entenderam? Então é muito importante a gente saber, por exemplo, o que aconteceu semana passada lá em Anápolis, de professores evangélicos chegarem em uma escola fazendo apologia de que ser LGBT era pecado, ser LGBT diminuía, pregando preconceito dentro de uma instituição que tem o dever de ser acolhedora, que não tem o dever de dizer o que a pessoa vai ou não ser. O professor não tem que dizer se a pessoa é gay ou lésbica, e nem se ela não é. Ali é o momento de ensinar, mostrar o mundo para ela. E não falar o que está certo e o que está errado. E muito menos entrar pastores dentro de uma instituição do Estado para poder colocar as crianças numa confusão mental. Então, há muito preconceito, a gente tem que lutar muito. Então, tantos as questões, mas nós também temos que buscar saber os nossos direitos. Às vezes tem muita gente que fala assim, mas isso, mas aquilo, mas já existem mecanismos. O Disque 100, liga lá no Disque 100, faça a denúncia, ela vai ser encaminhada. Procure alguma pessoa da comunidade LGBT, você vê que tem liderança. Hoje, por exemplo, nós recebemos
caso de questão da psicologia. Muitas pessoas precisando de psicólogos e o Estado não está ofertando. Então existe rede de apoio para escutar essas pessoas que estão nessas dificuldades. Sim, eu fui expulso de casa, né, quando eu me assumi para minha família, e eu queria saber, assim, quando as pessoas chegam até vocês, né, para pedir ajuda e tal, para onde ela é encaminhada, o que a pessoa tem que fazer, aonde que ela tem que ir, se ela quiser ajuda, se ela quiser pedir. Eu tô falando isso porque a gente recebe muito pedido de ajuda também pelo WhatsApp, então é importante você ressaltar, porque as pessoas que estiverem ouvindo ou assistindo já saber qual o lugar certo para ir caso aconteça ou caso esteja acontecendo. Tem uma rede de apoio. As redes de apoio, na verdade, são as redes de solidariedade que existem aqui em Goiânia, né? Eu estou falando de umas aqui, mas tem vários lugares que você pode encontrar. Eu quero voltar no tema, para falar melhor que eu tinha preparado, até para mostrar para vocês, a importância dos LGBTs participarem dos movimentos sociais, né? Levando a proposta aqui para vocês entenderem quanto que é importante e quais os espaços que os LGBTs podem estar ocupando. Na participação social existe ONG, existe entidade, existe coletivos, existem associações. Então, um monte de coisas que você pode estar integrando, você que é LGBT. E, não, mas eu não gosto de mexer com política mesmo. Mas tudo no mundo envolve política, de alguma forma. Talvez você não está querendo mexer com a questão partidária, mas a política social, ela pode acontecer, você pode ser um grande colaborador e uma pessoa que cobra através desses instrumentos. As ONGs fazem ação social, igual eu acabei de falar aqui. Tem, se eu não me engano, a entidade dos pais e mães dos LGBTs, que estão fazendo uma rede de apoio para atendimento psicológico para LGBTs. Entenderam? Então, é através de uma ONG. Entendeu? Através de uma ONG. Através das entidades. Tem muitas entidades filantrópicas aí que ajudam com cesta básica, com moradia para LGBT, porque ainda o Estado ainda é eficiente e ainda não tem casa de apoio, por exemplo, aqui na nossa região de Goiânia, da capital, que tem mais de 2 milhões de habitantes. Se nós formos equiparar pelo índice do IBGE e os outros índices, a população LGBT que passa de 100 mil habitantes, e a gente não tem uma casa de acolhida para LGBT na grande Goiânia. Não tem uma casa de acolhida. Não tem ainda, por exemplo, laboratórios específicos para atender em geral a comunidade LGBT. Existe para a comunidade trans, porque existe uma política para as trans mais específica por conta da questão da sexual, da questão do tratamento, quando faz a resignação de gênero, né? A mudança de órgão sexual, aquela cirurgia que faz, tudo. Então existe específico lá em Senador Canedo e um em Goiânia, para atender a comunidade trans, mesmo assim muito precário. Por isso que também os LGBTs têm que ocupar outro espaço social que é importante, que é os conselhos, né? Existe o Conselho de Saúde, Conselho da Pessoa com Deficiência, esse eu faço parte, da Educação, da Assistência Social, do Meio Ambiente, da Cultura, e vai voltar. Nós estamos trabalhando muito para isso, porque o governo Lula recriou o Conselho Nacional LGBT, para a gente ter a Conferência Nacional LGBT, para escutar o que os LGBTs do Brasil querem. Mas para isso, nós temos que criar os conselhos municipais, igual eu falei aqui, tem o Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, mas da comunidade LGBT ainda não tem. Então nós estamos lutando para recriar o Conselho Municipal e o Conselho Estadual, para que você faça parte desses conselhos, componha, participe e cobre. Porque muitas das vezes política não é só por parte do político. Todo cidadão tem um dever político.
Sim, e a questão política, né? A gente tem visto ultimamente o crescimento de muitas pessoas LGBTs na política. Como você vê isso? Eu acho realmente muito importante que entre cada vez mais e mais LGBTs na política, até porque a gente tem visto muitas coisas tentando trazer o retrocesso de coisas que a gente já conquistou, né? E tudo que a gente já conquistou pode ser revogado, né? Dependendo do governo que tiver. Como você vê esse crescimento dos LGBTs e a política, os LGBTs entrando na política, como você vê isso? Ótimo, excelente pergunta, é da minha área. Vamos agradecer que tem muita gente passando por aqui, olha só. Tem pergunta já? Eu não vi pergunta, mas eu vou responder aí enquanto você vai olhando quem está passando pela nossa live. O meu tem gente comentando só sobre o que a gente está falando, mas pergunta em si não. Certo. Sobre a comunidade LGBT na política, a gente tem falado muito disso nas paradas LGBTs, da conscientização, né? Além da participação social, que é tão importante, a participação na política, ela não é só ser candidato. Muita gente acha que tem que ser candidato. Não. Tem que ser, por exemplo, observar quem tem compromisso com os direitos humanos e, em especial, com a comunidade LGBT. Porque, enquanto a gente não elegeu o LGBT suficiente, nós podemos cobrar daqueles que foram eleitos. Então, observar a atitude política desses que estão eleitos, eles têm compromisso com os direitos humanos e com a comunidade LGBT. Se não tem, cobrar. Eu votei em você, eu sou LGBT e eu quero que você faça mais pela minha comunidade. Nós, em Goiânia, somos quase 200 mil habitantes. Que política que você vai votar para nós? Que projeto? Que emenda parlamentar? Temos que cobrar. Outra coisa, a política LGBT também é fazer parte de um partido. Aí sim, aí eu vou entrar na questão, colocar-se dentro da política. Muitos acham que é muito difícil, tem que ser indicado. Não precisa. Você tem uma simpatia por um partido, não tem problema. A maioria deles tem abertura para a comunidade LGBT. Geralmente os mais progressistas, partidos de direita, não são tão abertos, apesar de que acolhem, mas não acolhem a pauta como um todo. É o que eu falei lá em cima. Tem que observar se tem compromisso de verdade com a comunidade LGBT, companheiros latidos aí das férias. Mas, então você pode integrar o partido. Há partidos progressistas que têm muitas políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT. E tratar diretamente com o partido dessas pautas, colocar em evidência, lançar o nome como candidato. Mas Daniel, eu não entendo. Por isso que você tem que entrar no partido para poder participar, entender a dinâmica da política, para quem sabe colocar o seu nome, ou pelo menos apoiar estar junto. Não, eu vou com o José Manuel, porque ele é o candidato do LGBT que me representa. Eu vou com outros candidatos. E esse ano, em especial, nós temos eleições nos municípios. Vocês sabem quantas vagas, você tem ideia de quantas vagas tem para candidatos a vereadores no Brasil? 58 mil vagas. Então, 58 mil vagas para candidatos a vereadores, 5.568 vagas para candidatos a prefeito e 5.568 vagas a vice-prefeito. Então, eu estou com um problema aqui, eu vou só sair aqui um minutinho e já volto. Sim, sim.
políticas públicas para a comunidade LGBT. Esse é o tema que a gente está falando hoje, e a política dentro da comunidade LGBT. A gente está ao vivo no nosso Instagram, a gente está ao vivo, e a gente está ao vivo também no rádio lgbtmix.com, no nosso aplicativo no Android e iPhone. Já voltou? Pode continuar falando. Tá mudo. Voltei, pessoal. Voltou. Aqui também, né? Voltou? Então, eu estava aqui discorrendo sobre essa ideia de quantas vagas tem. E para a gente ter noção, só para ter noção das últimas eleições, para vereadores, nós elegemos 48 pessoas dessas 58 mil vagas. Não chega a ser 0,1%. Só para vocês terem curiosidade. Então é muito pouca gente. Tem apenas 93 suplentes pelo Brasil. Então são muitas vagas para vereadores que deixaram de ser ocupadas. Por exemplo, eu não diria mais que 10%. A gente tem que ser ousado. Mas a gente precisava de tornar esse número mais expressivo. Como que nós vamos ter política pública se a gente não ocupa os espaços de poder? Porque para a gente lutar, para consolidar direitos e conquistar direitos, nós temos que ocupar esses espaços. Não basta ir para a parada LGBT, gritar que eu amo a comunidade LGBT, mas depois você vota num outro parlamentar que pisa em cima dos seus direitos, não quer deixar o direito da comunidade LGBT ter a sua união matrimonial reconhecida. O que aconteceu recentemente, a tentativa de retirada de direitos, é um retrocesso enorme. E cadê a comunidade LGBT? Não dá para a gente ficar acomodado. Não dá mesmo. Se você não colocou o nome para disputa, porque talvez tenha insegurança nesse momento, mas ao menos colocar sua confiança em um nome. Quem colocou o nome à disposição, vote. Procure levantar candidatos. Talvez tenha alguém na sua cidade que tenha esse intuito, esse objetivo, dar conta dessa meta, de levar essa pauta. Eu não falo que é para uma pessoa ser eleita só para discutir a pauta da comunidade LGBT na Câmara. Discutir um ponto, mas na hora que for tratar do assunto da comunidade LGBT, da cultura, da casa de acolhida, da saúde, ter alguém ali para defender a nossa comunidade. E aí é importante. Sim, ano passado, quando teve as eleições, né, eu estava no objetivo de votar em candidatos LGBTs. E aí eu fui pesquisando sobre vários políticos, e eu só votei em candidatos LGBTs ou que apoiavam a causa, né? Só que eu reparei uma coisa, era muito difícil, assim, porque a maioria não tinha muito investimento, então tinha pouco horário na televisão, enfim, tinha pouca questão de investimento, de horários, de divulgação, alguns a gente nem sabia quem era. E como você vê essa questão do investimento para os políticos LGBTs, digamos assim? Bom, a política LGBT está começando agora a dar espaços e mostrar expressão. Na política, por exemplo, das mulheres, hoje já existe uma política de cota, né, que determina que o partido tem que dar 30% do recurso para as mulheres. Para as pessoas negras, na legislação que estava, se não me engano, também é 20% ou 30%. A comunidade LGBT e pessoas com deficiência, indígena também, ainda não ocuparam uma cota, pelo menos uma cota de recurso para que as candidaturas sejam mais pulverizadas, que elas alcancem o maior fluxo de pessoas através do recurso, porque hoje a gente sabe que tem um fundo eleitoral. Então, há partidos que priorizam sem ter a cota oficial.
há partidos que não priorizam. Por isso que às vezes haveria necessidade de ter uma cota, para que todos os partidos atendessem à demanda, porque a nossa representação parlamentar, principalmente a nível nacional, é pífia. Nós temos 21 candidatos eleitos no Brasil para nos representar de forma nacional. De 514 cadeiras, 4 deputadas federais, 1 senador da República e, se não me engano, 13 deputados estaduais e 2 governadores. Vocês sabem quem são os governadores LGBTs? Conhece algum? Não? Vamos contar a curiosidade aqui para todo mundo saber. Um é muito conhecido, apesar de não levar muito a pauta, mas é LGBT, é o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E a segunda é a governadora Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Então, um do Rio Grande do Sul e um do Rio Grande do Norte. Os rios grandes elegeram governadores LGBTs. A Fátima Bezerra já era uma mulher lésbica assumida há muitos anos. E lá ela prioriza a pauta LGBT no governo dela. Isso é importante. O Eduardo Leite ele tem feito algumas contradições aí, mas a gente não pode exibir e dizer que ele não é. Ele é. Ele precisa talvez melhorar a postura dele frente às políticas para a nossa comunidade, né? E aí, voltando à questão dos recursos, então eu entendo que tem que priorizar. Por isso que é importante ocupar um espaço do seu partido. Eu ocupo espaço do meu partido. Eu cobro do Partido dos Trabalhadores prioridade para as nossas candidaturas. O PT tem dado a resposta. Inclusive, vou aproveitar a live para convidar quem quiser filiar o Partido dos Trabalhadores. Nós estamos aí já levantando os nomes, preparando as pessoas. E ainda tem outra coisa, não basta ter dinheiro. Tem que ter preparação. Tem que saber o que está falando. Tem que saber o que você vai fazer na Câmara. Como você vai fazer uma campanha. Como que funciona a estrutura. Não é só dinheiro. Né? Então é isso que às vezes é bom entender, é bom participar. Não pense que quem vai entrar para a política vai entrar, pelo menos no Partido dos Trabalhadores, é muito orgânico, muito organizado. Vai ter uma capacitação, uma preparação para instruir a pessoa que quer colaborar. Entendeu? E a pessoa também mostrar que ela tem tom para aquilo, né? Que ela está com perspectiva, com projeto. Não adianta falar, eu não vou colocar meu nome, mas não está alinhado, não está almejando de fato. Então, é uma gama de fatores, não é só o financeiro. O financeiro é importante para pulverizar. Ele chega mais longe, o nome vai mais longe. Né? Eu, por exemplo, saí candidato a deputado federal aqui por Goiás, pelo Partido dos Trabalhadores na última eleição. Fui votado em mais de 200 municípios. Então, minha campanha teve uma colaboração do partido que chegou longe. Entendeu? Então, ajudou, cresceu, o nome está aí. Estamos colocando o nome novamente à disposição do partido para ajudar. E eu acho que quanto mais vier, melhor para somar com a gente. E assim, num parâmetro político, a gente vê que o PT ele é o que mais tem candidatos LGBTs, né? É o que mais a gente vê expressões de pessoas LGBTs, enfim. Por que você acha que ele é o mais procurado? Por que você acha que ele se destaca entre a comunidade LGBT? Qual você acha que é o motivo? A pergunta é no sentido assim, o finalzinho da pergunta está muito baixo o som. Talvez se colocar o microfone mais próximo eu vou entender melhor. Tá, por que você acha que o PT é o partido que ele é mais procurado pela comunidade LGBT? O PT, aqui eu vou, como se diz, ser bem claro, tranquilo.
nós estamos falando para vários telespectadores e vou deixar bem claro. O PT abre muitas suas portas, mas não é só o PT. Vou fazer aqui a ressalva. Os partidos progressistas como um todo. Os números mostram PSOL e PT. Mas tem PCB, PCdoB, PDT, PSB. É os que ainda lançam bastantes nomes, dão espaço. Mas que realmente há uma adesão muito grande, sim, é no PT e no PSOL. Né? E essas candidaturas recebem suporte para lançarem seus nomes, bem como também a capacitação, que eu tinha falado anteriormente, que é fundamental, porque às vezes a pessoa tem muita intenção de ajudar, muita intenção de estar presente, colocar o nome à disposição, de responder o que a companheirada coloca para eles na atividade orgânica do partido, mas não tem capacitação, precisa de instrução. E esses partidos preparam essas pessoas, tanto para disputa como também para o campo do debate, para discussão. Porque quem vem para um partido, a linkar com a outra questão que nós falamos, da participação social. Geralmente é quem está bem envolvido com o movimento social. Quem já está engajado em conselho, quem já está engajado em uma associação, em uma ONG, porque vê as dificuldades da comunidade e quer fazer mais. Porque, por exemplo, mas para que ganhar um mandato, Daniel? Você ganha uma estrutura para ajudar a comunidade LGBT como um todo, na saúde. Não é só projeto de lei, mas ir ali encaminhar algumas coisas que precisam de um vereador, ir ali e mostrar os caminhos, mostrar, tem lei, vamos cumprir, vamos respeitar a comunidade LGBT, chegar no Conselho Nacional de Saúde e falar por que não tem isso, por que não tem aquilo. Nós somos iguais perante a Constituição. E o preconceito que está acontecendo nessa empresa? Chegar, denunciar, mostrar, combater. E a questão da política em si. Você acha que o Brasil, nós vamos um dia presenciar um presidente da República LGBT? Um presidente da República LGBT. Não é impossível. É algo que eu acho que vai ser um embate. Nós temos uma sociedade muito conservadora. Entendeu? Muito conservadora. E o que acontece? Com essa sociedade conservadora, não que eu estou dizendo que não teremos um presidente LGBT, mas um presidente necessariamente LGBT, o presidente LGBT ainda não está no radar. Mas, por exemplo, teve o Eduardo Leite. É o que eu falei antes, a gente precisa ter um contraponto aqui de perceber que não basta ser LGBT. Para nós da comunidade LGBT, militância, movimento social, nós entendemos que ter um candidato LGBT também tem que carregar as bandeiras. Entendeu? Não basta, eu sou gay, sou candidato. Mas o que você fez pela comunidade LGBT? Qual a sua contribuição nesse campo? Dos direitos humanos, não é só LGBT também não. Eu tenho muito LGBT que tem gordofobia, que tem preconceito com negro, que tem preconceito até na hora das relações, a gente sabe da nossa comunidade, e tem muito LGBT que é muito assim, ainda impregnado dos preconceitos da sociedade, porque o ser LGBT também tem essa questão da libertação de muitas amarras sociais que existem na sociedade. Então, um candidato LGBT pode ser simplesmente LGBT igual uma mulher. Muito importante a chegada das mulheres no poder, importantíssimo. Mas não é só por ser mulher. O que essa mulher fez? Que se destacou na história, que faz a diferença, que faz acontecer, que faz uma luta feminista. A Dilma como exemplo disso. A Dilma não acovardou diante do
vítima. Ela foi mulher de fibra até o final, respondeu até o final e hoje está inocentada. É um tipo de mulher que nos representa as mulheres brasileiras. Não é aquela mulher que só por ser mulher foi candidata a presidente e ganhou. Não, é uma discussão, não é que é impossível, é possível, mas a comunidade vai ter que olhar crítico sobre isso. E a questão das pessoas que a gente tem hoje, né, na comunidade LGBT, por exemplo, a Erika Hilton. Essas pessoas têm se destacado muito nas redes sociais. Como você acha, como você recebe, né, a aceitação dos jovens nas redes sociais sobre os candidatos LGBTs que têm lutado pela nossa causa e que os vídeos deles têm viralizado aí nas redes sociais? Como você vê isso? A Erika Hilton é um fenômeno, né? Na verdade, ela é um fenômeno. E eu vejo assim, que ela tá trazendo um jeito de fazer política muito bacana, porque ela está ensinando muita gente o jeito dela falar, é muito pedagógico, eu diria. Ela é muito pedagógica. E a juventude está acompanhando, eu já estou nos 33, já estou saindo da cara da juventude. A juventude está olhando com muita atenção, curiosidade e pesquisando, vocês podem ter certeza, tudo que ela está falando e aprendendo com ela. É uma mulher que vai ser valiosíssima na Câmara Federal e onde ela estiver. Se eu não me engano, eu já ouvi falar que ela está cotada para candidatura de prefeito ou alguma coisa assim. Mas digo para vocês que o ideal é que ela continue na Câmara Federal. O combate que ela está fazendo ali é essencial, mas ela não vai salvar o planeta sozinha, tá bom? Não vai salvar o planeta sozinha. Ali são só 4 LGBTs na Câmara Federal. Quem mais põe a cara para bater é ela. E a outra de Minas Gerais é a de Minas, que, se eu não me engano, que está cotada para ser prefeita da capital de Minas. Então, vamos perder talvez uma cadeira lá. Mas a Erika tem que continuar ali. Ela, a Erika Cocais e muitos outros. A Erika Cocais não é LGBT, mas é uma ferrenha defensora dos nossos direitos. E a Erika Hilton é um patrimônio que tem que continuar ali, porque sem ela, sem aquele debate, essa consciência crítica, ela está plantando uma semente, eu diria, para essas eleições municipais. Muita gente vai se espelhar nela, vai sair candidato, tomara que saia vitorioso, porque a comunidade LGBT veja ter voto de confiança para que o nosso trabalho pegue mais corpo, para que a gente se fortaleça, porque aí nós vamos conseguir chegar ao Congresso Nacional em maior número e fazer a diferença que a gente precisa tanto fazer. O que é importante deixar claro aqui para quem está acompanhando, que vai assistir, que as nossas conquistas todas foram no STF. Todas foi interpretação da Constituição, mas não é lei. Não é lei. É uma súmula vinculante, diferente. Entendeu? Por que os parlamentares estavam lá ali tentando tirar o direito das uniões homoafetivas? Porque aquilo é súmula vinculante, ainda não foi decidido pelo Congresso Nacional. Nós não temos um Congresso Nacional com competência e eu diria a palavra correta, com diversidade que existe na sociedade brasileira para aprovar uma lei que nos resguarda para sempre. E depois que vira lei é mais seguro. Então nós vamos precisar muito melhorar a concepção embaixo para ir subindo e ocupando esses espaços. Para ocupar o Congresso Nacional, quem sabe daqui a uns dias, com 20% de LGBT e poder fazer uma discussão dessa, mais pesada, mais serena. Não vamos aprovar, não vamos bater, não vamos arregar. Hoje não dá nem para a gente propor um projeto muito ousado. Por quê? Nós temos um governo progressista, porém uma Câmara conservadora.
E a gente tem pessoas aqui nos assistindo, nos ouvindo pela rádio no Brasil todo. E a gente tem pessoas aqui ouvindo a rádio pelo Brasil todo. Eu queria saber qual o recado que você deixa para essas pessoas que na região delas elas querem ser representantes LGBTs na política. Qual é a dica que você dá para elas? Em resumo, dica número 1: participe dos movimentos sociais da sua cidade. Procure o movimento LGBT da sua cidade. Toda cidade tem. Onde não tem, seja você o promotor disso. Os colegas, os companheiros, se unam. Olha, nós vamos focar na pauta da saúde. Não, nós vamos focar na pauta da cultura. Não, nós vamos focar numa outra pauta que é mais específica, talvez uma casa de apoio. Entendeu? Se une, se junta uns aos outros. Os movimentos parceiros do movimento LGBT, eu já falei aqui: movimento negro, movimento de mulheres, movimento de pessoas com deficiência. Se unam a esses grupos, para que você que quer participar da política, fica ali. Minha cidade é muito pequenininha, Daniel. Eu moro numa cidade de 5 mil habitantes. Se una um grupo político que tem abertura com a comunidade LGBT. Não vai ser candidato LGBT lá no PL e escorraça o LGBT. Tem que ser candidato a um partido que abre espaço para você. Entendeu? Movimento social junto, partido acolhedor junto. E o terceiro, sua vontade de fazer acontecer. A candidatura LGBT não tem que ser só candidatura, isso é um conselho que eu dou para todos. Nós estamos num país conservador, temos que saber como faz política. Só para levantar a bandeira do arco-íris. Entendeu? Não pode ser uma campanha parada LGBT. Uma campanha consciente, com a cabeça. Entenderam? Com propostas para a sociedade em geral. E para a comunidade LGBT em especial. É isso. Compõe com os movimentos sociais. Os movimentos junto com os professores. Os professores são ótimos acolhedores. Em cidades pequenas, a educação, muitas cidades, é onde tem mais abertura para o diálogo com a comunidade LGBT, com os professores. A maioria dos sindicatos dos professores, tudo tem um grupo, um núcleo, um secretariado LGBT. Entendeu? Procure estar junto, unido, tomar forças para contribuir. Não consigo sair candidato dessa vez. Falta um ano ainda para as eleições. Tem muito tempo para preparar. Não consigo sair candidato dessa vez. Mas tem um candidato. Então se junte. Una forças. É isso que precisa acontecer. Sim, eu quero agradecer a você por você ter cedido esse tempo para conversar com a gente sobre isso, né? Eu apoio muito candidaturas de LGBTs, uso esse espaço para que as pessoas venham conhecer os candidatos, até porque a gente precisa de ter representantes nossos lá. E eu quero agradecer muito a você. E alguma consideração final aí, você pode agora... Você pode falar o que você quiser agora, uma consideração final aí, agora é todo seu. Eu que agradeço imensamente pela Rádio Mix LGBT. Eu acho que aqui nós temos um canal que a gente pode falar com muitas pessoas, né? Nós vamos conversar mais sobre isso amanhã, quem sabe, ampliar essa sua proposta de hoje, quem sabe tem muita gente por aqui ainda falando sobre esse e demais temas. E nesse momento de final do programa, eu quero dedicar uma solidariedade à manifestação que está ocorrendo neste momento ainda em Goiânia pela paz contra os ataques que estão acontecendo na faixa de Gaza, contra o povo palestino, e que cessem essa guerra para que as pessoas inocentes possam sair dos campos de concentração, crianças. É inadmissível, de ambos os lados. Nós não podemos compactuar
momento algum com essa atrocidade que está acontecendo nesses países, e nem o povo palestino, nem o povo de Israel seja condenado injustamente. Então, está acontecendo manifestação aqui em Goiânia, já aconteceu no mundo inteiro, e a gente tem que ser solidário a isso que está acontecendo, porque nós, da comunidade LGBT, somos a maioria que morre inocentemente. Então, a nossa dor é a dor deles nesse momento. A gente tem que se solidarizar. A gente fala de política, fala de muita coisa, mas é importante saber que tudo que está acontecendo a gente precisa ter lado. O nosso lado, o lado da paz, para ambos os lados. E agradecer imensamente por essa live, foi uma maravilha. Vi que passou muita gente por aqui. Sim. E vamos, quem sabe, avançar nos projetos. E eu também fiquei assim um pouco chateado quando eu fiquei sabendo que a proposta que o Lula tinha dado, né, para paz na guerra foi revogada, na verdade os Estados Unidos não aceitou, né, embora todos os países tinham aceitado. Isso aí eu fiquei revoltado, mas enfim, né. Quero agradecer você por ter cedido esse espaço. E a gente não só na live, a quantidade de pessoas que deu na live, mas no streaming também ao vivo. Então que a gente possa ter alcançado, ter falado com as pessoas e a gente possa ser um canal aí para que venha ter novos LGBTs na política, se Deus quiser, né? Valeu, um abração, meu querido. Obrigado a todos.